Na série de entrevistas com autoridades políticas do Paraná, você acompanha hoje uma conversa com o deputado federal pelo União Brasil, Felipe Francischini. Olá, hoje nós estamos em Curitiba, no bairro Batel, onde o deputado federal Felipe Francischini, do União Brasil, nos recebe para uma entrevista exclusiva. Deputado, inicialmente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar dessa entrevista. Eu que agradeço a todos vocês da TVCI, que sempre são esse canal de aproximação nosso com todo o litoral do Paraná e também com a região metropolitana de Curitiba. Então, agradeço por essa possibilidade. Deputado, nós sabemos que o senhor participou recentemente de uma videoconferência com trabalhadores portuários avulsos de Paranaguá, de todo o litoral ali, para falar a respeito da valorização do pagamento da categoria, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o senhor pretende atuar nessa causa. Assim, existe um projeto em Brasília que até será montada uma comissão especial nas próximas semanas, que está sendo chamada Nova Lei dos Portos. Nessa nova lei dos portos, existe uma série de questões que visam modernizar a lei atual, só que também há questões que prejudicam muitos trabalhadores. Então, toda semana, praticamente, eu recebo trabalhadores de Paranaguá, dos sindicatos, que estão lá pleiteando para que nós possamos fazer parte da comissão, e pelo menos o meu líder me disse até essa semana que eu seria um dos deputados indicados para fazer parte dessa comissão especial dos portos. E a preocupação é porque nesse projeto existe perda de direitos, perda de conquistas históricas que os trabalhadores tiveram, por exemplo, o fim da exclusividade dos TPAs. Então, o Adriano Ramos, nosso prefeito de Paranaguá, nessa semana fez uma reunião com mais de 15 sindicatos representativos de Paranaguá, que representam o porto hoje, lá de Paranaguá, e eles decidiram que vão formar uma pauta única, vão ter essas reuniões semanalmente e vamos estar juntos lá em Brasília para trabalhar essa questão. Eu apresentei nesse projeto 34 emendas para suavizar o projeto, para que os trabalhadores não percam seus direitos. Vamos lutar muito, mesmo sabendo que existem interesses contrários, interesses às vezes escusos, até mesmo de pessoas que não aparecem e não têm coragem de vir a público, mas eu, como deputado federal, sendo um deputado de direita, um deputado liberal, a gente entende a especificidade do porto brasileiro, principalmente o porto de Paranaguá. Então eu serei um dos que estará lutando lá em Brasília para que esse projeto não prospere e, se prosperar, que a gente possa mitigar os danos aos trabalhadores. Dentro do seu diálogo em Paranaguá com o prefeito Adriano Ramos, o senhor também vem conversando com o governo do estado um projeto que vai levar asfalto a algumas ruas de Paranaguá. O senhor pode falar sobre esse projeto? Exatamente. Eu tenho tido um bom diálogo com o nosso prefeito Adriano Ramos. São vários vereadores também que eu tenho parceria. Ao longo desse mês estarei indicando minhas emendas para Paranaguá, que a gente conquista em Brasília e também aqui no governo do estado. São emendas que eu indicarei na área da saúde, do esporte, da assistência social e também da educação. Mas há um projeto específico que eu me propus, junto ao nosso prefeito, conquistar no governo do estado, que é nós completarmos 100% de asfalto na cidade de Paranaguá. Então, todas aquelas ruas que não possuem asfalto, que ainda estão no pó, na poeira, no chão, eu levei o nosso prefeito até o secretário de Estado, Guto Silva, conversei também com o governador Ratinho Júnior e eles disponibilizaram para a gente o valor de 50 milhões de reais, que é o valor que dará para completar 100% de asfalto em Paranaguá. Semana que vem estarei também com o prefeito Adriano Ramos para levá-lo lá no Paraná Projetos. Paraná Projetos, a gente tratou para que eles possam elaborar esses projetos em cima desses 50 milhões de asfalto. Então, é algo que eu estou muito empenhado. Além das minhas emendas que eu, como deputado, consigo mandar, só que sabemos que as emendas não são muito grandes, a gente aproveitou a força do governador Ratinho Júnior, do secretário Guto Silva, junto com o nosso prefeito Adriano Ramos, para lutar por esse projeto. Então, a minha dedicação ao longo desse ano será tirar do papel esses projetos para que a gente tenha já, a partir do ano que vem, asfalto concretizado em 100% da cidade. Certo, deputado, o senhor é presidente do União Brasil aqui no estado do Paraná e o seu partido está formando uma federação juntamente com o Partido Progressistas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa nova configuração e também como está a atuação, né, dessa federação, que ainda não é formada, mas que logo se formará, no Congresso, em Brasília. Bom, eu fiquei muito feliz com o anúncio dessa federação porque eu sou a favor do enxugamento de partidos. Nos Estados Unidos nós temos 2 partidos, temos alguns mais, mas não tem representatividade, então acaba ficando 2 partidos, direita e esquerda. Em outros países do mundo, o que tem mais deve ter lá 5 ou 6 partidos representativos nos seus congressos nacionais respectivos. E no Brasil nós já chegamos a ter 32 partidos com representantes no Congresso. Hoje são um pouco mais de 15, mas ainda é um número muito grande. E eu sei que o eleitor brasileiro, assim como eu, pensa que nós temos que ter um enxugamento até para que as ideias fiquem mais claras. A gente não pode ter um deputado de direita num partido de centro, um deputado de centro num partido de esquerda, e por aí vai, acaba virando
uma verdadeira salada de frutas. E essa federação, que é a junção do meu partido União Brasil com o Progressista, que é presidido no Paraná pela deputada Maria Vitória, e também tem a coordenação do seu pai, o deputado Ricardo Barros, eu fico muito feliz porque é um partido que eu me relaciono muito bem de outras eleições. O grupo do Progressistas do União Brasil é um grupo que eu tenho certeza que a partir do momento que anunciar oficialmente a federação estará muito coeso, e também fico ainda mais feliz porque eu sou um deputado que nesse mandato sou de oposição. O meu partido tem uma ala que é governista e uma grande ala que é de oposição. Eu sou dessa parte que vê que o governo Lula tem feito muito mal para o país no campo da economia e no campo social. Ele prometeu muitas coisas e não conseguiu cumprir no seu mandato, mas principalmente a previsão econômica que a gente faz para 2026 e 2027 é muito ruim. Vide essa alta de impostos agora do IOF e esse projeto que ele encaminhou que nós tentaremos derrubar também na semana que vem. Então, essa federação, a partir do anúncio que foi feito na semana passada, nós decidimos que não aceitaríamos nenhum tipo de aumento de imposto no Brasil, votaremos contra qualquer medida do governo que não apresente corte de gastos e queira penalizar o trabalhador e o empreendedor brasileiro. Então, como maior força hoje política do Brasil, com 110 deputados federais, maior até mesmo que o PL do ex-presidente Bolsonaro, eu fico muito feliz de ver que essa federação vai atuar junto com o PL, com o Novo e com outros partidos de oposição para que a gente não permita ter mais impostos e taxas aqui no Brasil. O senhor é presidente do União no Paraná e a Maria Vitória é presidente do Progressistas. Já se sabe quem fica como presidente da federação aqui no estado? É um assunto que ainda vai ser tratado porque no Brasil foram 9 estados em que ficou o mando para a União Brasil, 9 estados que o mando ficou para o Progressista e 9 estados, que é o caso do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que será um mando compartilhado. Então, a Nacional vai tomar as decisões sempre de consenso conosco, tanto aqui o Progressistas do Paraná quanto a União Brasil, mas como eu falei, eu tenho uma boa relação com a Maria Vitória e com todos os membros do Progressista. Então, tenho certeza que na hora de nós discutirmos a eleição do ano que vem aqui no Paraná, a montagem de chapas, vai acontecer tudo em harmonia. E com relação ainda aos planos do federação, da Federação União Brasileira Progressista, né? Gostaria de saber se já foi decidido com relação ao governo do estado, eleições de 2026. Eu sei que talvez ainda seja cedo para perguntar, mas gostaria de saber, já existe uma intenção? O senador Moro, ele vai a governo do Paraná, vai se candidatar a governo do Paraná pela federação? Bom, dentro da nossa federação existem algumas pré-candidaturas. O senador Sérgio Moro se coloca como pré-candidato, a ex-governadora Cida Borghetti também se coloca como pré-candidata, temos também pré-candidatos ao Senado, existe uma ala também dentro do nosso partido da federação que defende a espera, o aguardo do governador Ratinho Júnior, qual decisão ele irá tomar, quem ele indicará para a sua sucessão, porque vale dizer que os dois partidos são base do governador Ratinho ao longo desses 7 anos. Estivemos em todas as aprovações importantes para o Estado. Hoje, se o Estado do Paraná está com caixa forte, investindo nos municípios, fazendo grandes obras como a ponte de Matinhos a Guaratuba, é fruto do nosso apoio. União Brasil é o maior partido hoje na Assembleia Legislativa, tirando o próprio partido do governador, que é o PSD. Então, nós colaboramos ao longo desses 7 anos. Então, é natural que, a partir do momento que oficializar essa federação, daqui 1 ou 2 meses, que nós comecemos a discutir efetivamente quem serão os pré-candidatos e qual o rumo que a gente vai tomar para 2026. Mas ainda, como a federação não foi oficializada no TSE, a gente está aguardando isso para dar início às tratativas. Ainda não foi discutido, então, né, essa pré-candidatura? Ainda não se sabe da possibilidade também de apoiar um candidato do governador, algo nesse sentido? Não existe nenhuma posição política ainda. Como eu falei, a gente ainda está aguardando esse rito do TSE para poder oficializar a federação, mas nós temos alguns pré-candidatos dentro da federação que se apresentam e a gente vai discutir isso no momento mais oportuno. E o senhor, deputado, já tem planos para as eleições de 2026? Coloca seu nome à disposição novamente? Eu vou novamente como pré-candidato a deputado federal. Em Brasília, como eu falei, a gente tem feito um trabalho que é de dupla vertente. Eu vejo que muitos deputados, e eu analisei isso antes de entrar até mesmo em Brasília, tem muitos deputados que são puramente municipalistas. Então, eles só têm essa pauta de atender os municípios, de estar lá em Brasília brigando pelos recursos que chegam às nossas cidades e acabam deixando de lado uma pauta mais ideológica, uma pauta mais de enfrentamento contra o governo que está lá. Muitas vezes a gente viu ao longo da história do Brasil também, Mensalão, Petrolão e tantos outros, que os parlamentares, para conseguir trazer um pouquinho de recurso para a sua base, para os seus municípios, precisa vender, digamos assim, a consciência e votar projetos que ele não votaria se não tivesse esse atrelamento. E, de outro lado, eu vejo que existem deputados que têm uma atuação puramente ideológica, que eles não voltam para as bases, não dialogam
dialogam com as pessoas, não estão próximas do eleitor, não ajudam os municípios, não ajudam o estado do Paraná. Então, eu vendo a história do Brasil que aconteceu no Congresso Nacional, eu decidi, hoje eu vejo, tem muitos deputados também que seguem essa linha, que é uma linha dupla. Eu sou um deputado municipalista, que estou preocupado com as pautas da nossa cidade, do nosso litoral, do nosso Paraná, mas ao mesmo tempo em Brasília não me furto a dar os meus posicionamentos e votar contra o governo federal, seja qual for. E eu fico mais feliz ainda de mostrar que dá para trazer resultado para as nossas cidades, como eu falei aqui desse projeto que nós estamos elencando de asfalto para Paranaguá e outras emendas que eu vou indicar, e não precisa vender alma em Brasília ou votar aumento de imposto, aumento de taxa no trabalhador brasileiro para pegar uma emenda e trazer para a cidade. A gente consegue fazer os dois trabalhos da mesma maneira. Ainda nessa seara da política do Estado, né, da política paranaense, o que o senhor acha que é importante para o eleitor visualizar para as próximas eleições de 2026 na hora de escolher o voto? Bom, eu vejo que é importante o eleitor saber hoje que o estado do Paraná é o estado que eu digo que é o mais forte do Brasil, é um estado em ascensão, cresce mais do que o dobro da média nacional. A gente cresce em comparação mais do que a China, a Índia e a Rússia, os BRICS. Então, a gente tem uma gestão que tem feito o seu trabalho, temos um povo muito trabalhador, temos pleno emprego hoje no estado do Paraná, principalmente no interior do estado, que muitas vezes eram regiões esquecidas. Hoje nós vemos lá o oeste com pleno emprego, o norte pioneiro avançando bastante, que era uma região antigamente muito pobre do nosso estado. E eu vejo que o eleitor tem que saber que hoje praticamente 20% do que a gente manda para Brasília em recursos retorna para o estado. Então, nós temos que estar olhando para a eleição presidencial como no sentido de que estamos fazendo nossa lição de casa hoje no governo do estado do Paraná, mas se nós tivéssemos talvez um presidente alinhado às pautas do Paraná e do sul do Brasil, nós teríamos um avanço ainda maior. Por isso que eu fico tão feliz com essa pré-candidatura do governador Ratinho Júnior a presidente da República, porque nós nunca tivemos, talvez, pelo menos nessas últimas décadas, um representante paranaense com tanta chance de chegar lá. Temos, claro, outros pré-candidatos importantes, como o próprio presidente Bolsonaro, que nós não sabemos se vai poder estar elegível, acredito que não. Temos o governador Tarcísio, o governador Caiado, tantos outros governadores, mas como paranaense a gente fica muito feliz realmente de ver essa possibilidade de ter o Ratinho Júnior nos representando lá em Brasília. Agora, com relação às emendas parlamentares, é algo que geralmente os eleitores acabam visualizando, como cada deputado utiliza suas emendas. Como o senhor costuma utilizar as suas emendas? Para que tipo de prioridades o senhor estabelece nisso? Bom, lá a lei nos obriga a colocar metade na saúde e a outra metade é livre. Então, eu tenho elencado meus projetos na saúde na ajuda aos hospitais do estado do Paraná, na forma de custeio, porque é um jeito mais rápido de enviar o recurso, e esse custeio para os hospitais acaba virando consultas, exames, novas cirurgias eletivas que às vezes estavam agendadas e não tinham dinheiro para a realização do pagamento do médico, de uma enfermeira, por exemplo. E também na parte que não é de saúde tem ajudado muitos municípios, colocando programas na área do esporte, incentivar a cultura, muito de infraestrutura, e eu fico feliz também de contar com esse apoio do governo do estado, do governador Ratinho, porque toda a nossa base política, que nós temos um contato mais diário, como Paranaguá, como Matinhos, Antonina, por exemplo, nós e Pontal do Paraná, nós temos conseguido elencar projetos em cima das minhas emendas, mas também projetos que eu consigo lutar junto ao governo do estado para concretizar, como é a questão da orla lá em Pontal, que está ficando muito bonita com o nosso prefeito Rudão, como Matinhos já aconteceu e outras obras estão acontecendo. Então eu fico feliz de ver que o nosso trabalho desse ponto municipalista tem dado muito efeito para o litoral do Paraná. Deputado, agora por fim, uma pergunta mais pessoal talvez, mas ainda falando sobre política. O senhor se elegeu deputado muito jovem. Eu queria saber como o senhor vê hoje, né, já tendo alguma experiência dentro da política, como isso te ajuda na sua trajetória, que é uma trajetória que na verdade ainda só está começando, né? Bom, eu vejo assim, todo mundo fala que é mulher e jovem na política. Todo mundo, temos que ter mais mulheres na política, temos que ter mais jovens. Só que sempre que uma mulher e um jovem entram na política, começa 2 passos atrás dos demais. Porque todo mundo, mas esse jovem tem experiência, não tem? E a mulher, será que ela vai conseguir tocar isso, não vai? Então, eu vejo que como jovem eu tenho a responsabilidade de fazer um mandato, às vezes, que eu tenho que trabalhar, às vezes, até o dobro do que os outros para poder mostrar o meu trabalho da mesma maneira. E graças a Deus, desde muito jovem, eu ocupei grandes cargos na República. Aos 26 anos, virei presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante do Congresso Nacional. Aos 28 anos, virei líder do maior partido naquele momento, que era o PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro. Agora, retorno como vice-presidente da CCJ ao longo desse ano, e ano que vem
estaremos pleiteando também a presidência de uma comissão importante em Brasília. Então eu tento mostrar que a juventude tem a sua vez e eu acredito que da mesma maneira que é importante nós termos pessoas lá com uma idade mais avançada, que tem bastante experiência, nós temos mulheres, nós temos todo tipo de pessoas representativas no Congresso Nacional, é importante a gente ter os jovens também, até porque eu vejo que a principal discussão hoje no mundo e no Brasil vai ser a inteligência artificial, que é uma questão muito de tecnologia, é uma questão acho que muito afeta a juventude. Esse vai ser o futuro do mundo. Certo, deputado, mais uma vez agradeço, muito obrigada por ter nos recebido aqui. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês aqui na TVCI. Tá certo, nós conversamos com o deputado federal Felipe Francischini, ele que é do União Brasil.